Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo, tanto no Instagram do CPIURES, quanto ao vivo no Periscope. Essa semana eu ainda não havia entrado no Periscope, então aproveitei a oportunidade para entrar no Periscope e para que nós possamos conversar. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tanto ao Instagram do CPIURES quanto ao meu Periscope. Beijos para Mari, filha da Pamela, eu acho que é Pamela, que pediu para mandar um beijo para a filha aqui no Periscope. Boa noite para o Rio de Janeiro, boa noite para todos vocês que estão me ouvindo. Tô curtindo muito mais 18, obrigado. Boa noite para Petrolina, no Pernambuco, para Maceió. O pessoal está parando agora de assistir a uma aula do Mais 18 para aparecer aqui. Bom, pessoal, nessa sexta-feira à noite eu fiz questão de comparecer para que nós pudéssemos conversar sobre atitude. Na verdade, a ideia surgiu a partir de uma máxima machadiana, porque Machado de Assis vai dizer o seguinte: nenhuma definição, nenhum conceito de amor vale o beijo de moça namorada. E eu pensava sobre o teor dessa máxima machadiana e refletia sobre o seguinte. Eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Eu posso te contar trazendo para o mundo dos estudos, tá? Eu posso te contar sobre qual foi a minha sensação quando eu fui aprovado numa primeira fase, quando eu fui reprovado em uma segunda fase, quando eu fui aprovado em uma segunda fase, quando eu fui para a prova oral, momentos antes da prova oral. Eu posso te contar tudo isso. E a depender do detalhamento que eu der e a depender da qualidade da minha narrativa, você vai se emocionar e vai entender qual é a sensação à medida que o sujeito avança nas etapas de um concurso dificílimo, como é o concurso da magistratura, especialmente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que é um dos concursos mais difíceis do país. E à medida que eu te contasse, você provavelmente perceberia, talvez se emocionaria, e aí você teria a compreensão do que significa cada uma dessas etapas, do que significa a aflição e a ansiedade e a alegria, todos esses sentimentos que o sujeito vivencia quando ele vai avançando nas fases e vai estudando. Mas eu quero te dizer que absolutamente nada substitui a sua experiência. Por mais que eu narre para você, quando for a sua vez, a sensação é outra. E eu gostaria de trazer isso para você. Algumas pessoas têm trocado a experiência pela teoria, pelo ouvir dizer. E aí começamos o primeiro tópico, que é o seguinte: muitas vezes você deixa de prestar uma prova, deixa de fazer uma prova de concurso, deixa de se arriscar, deixa de se expor, porque tem receio de uma frustração, de uma experiência não desejada. E aí são pessoas que vão sempre se preparando, sempre eu preciso estudar um pouco mais, sempre eu preciso melhorar um pouco mais o meu desempenho para começar a ter chance, para depois eu me arriscar. Essas pessoas estão trocando o beijo de moça namorada pelo conceito de amor, me valendo da expressão de Machado de Assis. Estão trocando a teoria, eu estou aprendendo
a fazer uma prova de concurso com o efetivamente eu fiz a prova, eu me expus àquela situação, eu sentei em uma sala durante 5 horas, eu tive que viajar para outra cidade, eu tive que me organizar para isso, vivi o pré-prova, e aí você começa a perceber que há uma distância muito grande entre o que eu faço na teoria e como eu me preparo na teoria para a expressão prática, para a realidade prática, para aquilo que você deve fazer. E aí eu gostaria de trazer um ensinamento que eu aprendi muito cedo e que ao longo da minha vida eu tenho percebido que se trata de uma verdade, que é: pessoas teóricas demais não prosperam. Você precisa executar. A ideia não vale nada se ela não for executada. Há várias boas ideias que morreram com seus donos e, portanto, não tiveram valor algum. Se você está estudando, comece a se arriscar. Primeiro ponto é isso. A segunda reflexão é que há experiências indesejáveis, sim, na caminhada do concurso público, e eu falo aqui para a realidade da grande maioria, mas para quem está se arriscando, desejando prestar um exame, está com alguma questão, ainda que na vida pessoal ou profissional, e existem experiências indesejáveis. Óbvio, a reprovação é indesejável. Eu já estive em uma sala de audiência de publicação de nota, esperando a nota ser publicada. A nota foi publicada comigo lá e eu não havia sido aprovado. Então a experiência foi indesejável. Eu não desejei, falei, nossa, o meu sonho é ir para uma sala, mas eu vivi aquilo. Aquilo me serviu para amadurecimento, me serviu como lição de vida, como lição de humildade, como resiliência, e eu fui aplicando aquilo para a minha vida. Mas eu quero te dizer que há experiências desejáveis. Por exemplo, a experiência da aprovação na primeira fase. Muita gente, e a maioria, não passou na primeira fase. Talvez nunca tenha passado em uma primeira fase. Porque veja você, há um concurso com 10 mil candidatos, 300, 400 avançam para a segunda fase. Isso corresponde a 4% dos inscritos. Mais ou menos assim, de cada 100 pessoas que vão fazer a prova, 96 voltam para casa sem aprovação. 4% é que vão para a próxima etapa. Então veja você que a maioria das pessoas nunca viveu uma experiência desejável, que é a da aprovação na primeira fase. E depois a experiência desejável ainda mais, que é a da aprovação na segunda fase. A experiência de se preparar para a prova oral, dos treinos para a prova oral, das 24 horas antes, do sorteio que existe. É verdade, as pessoas não se prepararam. E aí você vai me perguntar, essas experiências são desejáveis? São. E aí eu vou te perguntar, o que você tem feito para vivenciar essas experiências desejáveis? A vida geralmente cobra experiências indesejáveis para que você chegue à experiência desejável. Geralmente o sujeito é reprovado em vários concursos até passar em um. E aí, obviamente, me parece razoável, porque em verdade você precisa passar em um. Eu gosto muito dessa fase em que o sujeito está prestando concursos, porque a maioria de nós passa a ser alguém mais humilde,
Por quê? Porque a sua vitória não está nas suas mãos. Você não sabe quando é que vai acontecer. Você tem receio de não ser aprovado. E isso faz de você uma pessoa mais humilde, mais sensata. E essa dor que você experimenta faz com que você enxergue a dor do outro. Então faz de você uma pessoa mais humana, com empatia. E aí é uma fase de amadurecimento. Mas efetivamente, o que você tem feito para viver essa experiência desejável? A empatia, que é, por definição, a capacidade de se colocar no lugar do outro, não faz de você o outro. Veja, uma boa pessoa é uma pessoa capaz, ou uma pessoa empática, é uma pessoa capaz de se entristecer com a tristeza do outro, o que é fácil, porque nós nos comovemos, mas também é capaz de se alegrar com a alegria do outro, o que não é tão fácil assim, porque há um pecado vergonhoso, que é o da inveja, que quando o par se destaca, aquele que está ao seu lado pode não se sentir tão bem assim. Mas a empatia não substitui a experiência própria. Por mais que você goste da pessoa, se você for à posse de alguém que você ama e você se emocionar com a posse dessa pessoa, terá sido lindo, mas não terá sido a sua posse. Basta trazer para a vida pessoal. Imagine você que seu irmão está se casando. Então, você vai ao casamento do seu irmão, você se emociona, se alegra, fica super feliz, é ou não é? É, mas efetivamente é o seu casamento? Não é. Então, a experiência própria é insubstituível. E aí eu pergunto a você, o que você tem feito para viver a experiência própria? Eu digo isso com conhecimento de causa. Por quê? Porque falo de uma experiência que eu vivi, né? Então, eu fui aprovado no concurso de delegado de polícia quando eu estava na faculdade. Eu ainda estava no 6º para o 7º período de Direito, passei para o concurso de delegado de polícia do estado de Goiás. E aí eu tive que viver a experiência para tentar tomar posse, e aí consegui o adiamento da nomeação, enfim, tomei posse. Essa experiência foi uma experiência muito válida. Mas eu quero te dizer o seguinte. Pense, quando eu comecei a estudar para o concurso de delegado, eu nunca estudei para delegado, efetivamente. Eu estudei sempre para ser juiz. Então, a minha história, para quem já leu Paixão pela Vitória, é basicamente a seguinte. Eu decido no 2º ano de faculdade que seria juiz, né? Decidi que seria juiz no 2º ano de faculdade, e aí passo a ter um comportamento coerente com aquilo que eu havia decidido. Então passei a estudar e tal. E depois fui aprovado no concurso de delegado. Você, quem me conhece sabe disso. Então no final do 3º ano de faculdade eu prestei o concurso de delegado, passei na primeira fase. Em janeiro, antes de começar o 7º período, eu passei na segunda fase. Beleza. Agora veja você o seguinte. Quando eu comecei a estudar efetivamente para concursos, não para concurso, mas para magistratura, porque sempre foi assim, vou estudar para magistratura. Eu comecei a estudar no 3º período de faculdade. Quando eu comecei, eu me matriculei em um curso regular desses que a época era presencial, preparam para concurso da magistratura. E eu fiz. E veja você que quando eu comecei, a maior parte das pessoas da minha sala foi contrária a essa decisão. Várias pessoas, honestamente, vieram conversar comigo. Disse, o que você faz lá no cursinho? Como é que você entende? Porque lá você está tendo aula de empresarial e a gente nem teve empresarial ainda.
Ou você está vendo processo penal e a gente nem começou. Talvez tributário e a gente nem viu. Porque o primeiro e segundo período de direito é mais ou menos assim, sociologia, filosofia, história do direito. Aí você vê um penal 1 e já se apaixona. Mas, veja, a pessoa disse assim, olha, efetivamente, quer dizer, o que você está fazendo lá? Aí eu me recordei de um professor que me deu aula lá, Aldo Rabelo. Aldo Rabelo não, agora eu me esqueci o nome dele. Aldo Sabino. E aí ele disse o seguinte no primeiro dia de aula, filho do Homero Sabino, que era um desembargador. Agora o nome dele eu acho Aldo, eu acho que é Aldo. E aí, enfim, ele disse, olha, pessoal, disse para a turma, prestem atenção, mesmo que vocês não entendam, anotem, porque em algum momento vocês vão entender e, portanto, terão aprendido. Veja, esse foi o conselho que ele deu no primeiro dia de aula. E para mim, eu estava no terceiro, porque eu tinha até vergonha de contar para a pessoa que estava do meu lado, que trabalhava, que já era advogado, que já era analista, que estava se preparando, que eu estava no terceiro período e estava lá fazendo o quê? Ficava calado. Mas depois fez uma enorme diferença. Porque veja você, quando eu comecei no terceiro período. No sexto período, eu fui aprovado no concurso de delegado de polícia. Então, assim, falo de uma experiência que eu vivi. Depois que você é aprovado, a vida muda. Porque várias pessoas vieram conversar comigo para perguntar exatamente o que eu tinha feito lá na faculdade, porque de repente saiu a notícia na faculdade que eu no sexto período, antes de começar o sétimo, já tinha sido aprovado inclusive na segunda fase de delegado de polícia do meu estado, que é Goiás. E eles vieram conversar comigo para saber exatamente o que eu tinha feito. E aí eu gostaria de dizer para você que quando eu decidi prestar a prova de delegado, eu convidei um amigo meu. E ele disse, olha, você está louco, não tem o menor cabimento você prestar agora, no sexto período, a gente vai fazer o que lá? Perdeu uma tarde. Eu fui. Veja, eu me expus à experiência. Deu certo. Poderia não ter dado. Mas naquele caso, deu certo. E aí, eu vou te dizer, nem o melhor conceito de amor substitui um beijo de moça namorada. Nem o melhor estudo substitui aquela experiência naquele dia e o que aconteceu. E, portanto, eu gostaria de perguntar a você se você tem se exposto a essas experiências e se você tem feito a sua parte para que as experiências que você deseja viver, você venha a viver. Esse é o primeiro ponto. Veja, depois disso mudou. E houve um caso, inclusive de um colega de classe que eu gosto bastante, pessoa que tem uma ótima imagem e ótima relação hoje em dia. E sempre tive, nunca fui de brigar com ninguém. Mas assim, ele me disse o seguinte, ele veio conversar comigo, eu nem sabia, e ele me pediu desculpas. Disse, olha, eu te critiquei muito naquela época, mas não tinha chegado em mim a crítica, mas ele achou que tinha. Eu venho aqui para te pedir desculpas, tal, e aí ele quis conversar comigo para saber exatamente o que ele deveria fazer para que ele pudesse ser aprovado também. Depois que você define algo, você precisa ter atitude. Atitude é colocar a mão na massa. Veja, na segunda-feira a gente lança o Mais 18 Extreme. E o Mais 18 nasceu de uma atitude, de um momento que eu disse assim, nós vamos preparar os alunos com um curso, que aí teria que ser curso, mas vamos fazer de uma maneira diferente, que é o seguinte, como é que eu estudei para a magistratura? Para quem não me conhece, eu sou juiz de direito, fui aprovado, e quando tomei posse com 25 anos, mas fui aprovado em terceiro lugar geral do concurso aqui do TJDFT. E aí, graças a Deus, eu digo que sem Deus nada disso teria ocorrido.
Mas o que eu disse? Disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou me colocar no lugar do aluno. Como é que a gente chama isso? Empatia. E eu vou montar um curso como se eu estivesse sentado estudando. Veja como nasceu, Major. Como se eu estivesse sentado estudando. Então, em 8 meses, eu quero esgotar o edital da magistratura. Nós vamos ver todas as disciplinas. Todas, foi assim que nasceu. E aí eu fiz uma live e disse, olha pessoal, é o seguinte, eu vou fazer como se eu estivesse estudando para a magistratura. Então, nós vamos esgotando as disciplinas para que no final de 8 meses você não tenha, você tenha visto todas as disciplinas. Penal especial, leis penais especiais, tributário, ambiental, constitucional, administrativo, eleitoral, todas. E aí eu disse, olha, no primeiro mais 18 foi assim, eu vou ministrar todas. Por quê? Como é que eu combinei com o pessoal na época? Eu vou estudar a disciplina de manhã. E à noite eu vou ministrar a aula. De manhã eu pego o trecho que eu vou dar e gravo a aula à noite. E as pessoas toparam. E aí foi nascendo o Mais 18. Depois a gente foi se especializando. Hoje tem vários professores. Mas o espírito é o mesmo. E aí o que a gente disse ao aluno? Siga. E aí eu vou te dar um exemplo. Siga. Que era assim, 8 meses, não precisa inventar. Faça o Mais 18. Assista a aula. Faça os exercícios, que ele tem exercício inédito. Eu não vou falar sobre o curso agora. Simulado, hoje em dia no sábado, enfim, tem 1 milhão de coisas, tudo inédito, material teórico escrito, com mais de 3 mil páginas, enfim. Siga. A conversa era siga. Teve várias pessoas seguiram. Mas veja, era o método que eu tinha adotado, que eu adotei na minha vida. Então era o método do Summer, Teve um sujeito chamado Eduardo Defevari, acho que fala Defevari, enfim, que foi meu aluno. E o Eduardo fez o Mais 18. O que aconteceu na minha vida? Na minha vida, eu fui estudando para a magistratura, no meio do caminho, abri o concurso de delegado de polícia, eu prestei o concurso de delegado de polícia e fui aprovado. O que aconteceu com o Eduardo? De repente chegou uma mensagem para mim do Eduardo, diz assim, professor, eu estou fazendo o Mais 18, mas no meio do caminho fui aprovado no concurso de delegado de polícia. O Eduardo hoje é delegado de polícia em Santa Catarina. O que aconteceu? Ele teve atitude. E aí, eu vi várias experiências como essa. A Roberta Campos, que é hoje quem faz o encontro individual, chegou nos CPUs no dia e disse, eu nunca passei numa primeira fase, eu vim aqui e vou seguir o que vocês disserem. E aí pensa se não é um curso sério, como é que você faz? Quer dizer, a pessoa está vindo aqui e está colocando o sonho dela, dizendo, olha, eu vou seguir o que vocês vão fazer. E ela seguiu, e foi aprovada na magistratura do Sergipe, todas as fases, está esperando para tomar posse. Mas entre a palavra e o cumprimento da palavra, existe o teste do tempo. É como acontece quando há uma promessa de Deus, né? Tem uma promessa. Entre a promessa e o cumprimento da promessa há um tempo. E esse tempo é o que testa a sua fé, a sua disciplina, as suas convicções. O sujeito acorda e diz assim, eu vou ser juiz. Ele não vira juiz no dia seguinte, que ele diz, eu vou ser juiz. Se no dia seguinte abrisse um concurso e ele fosse aprovado na primeira fase, precisaria de mais 1 ano para terminar o concurso. Então não vira do dia para a noite. Então no mínimo 1 ano e meio, quer dizer, de pelo menos 6 meses de dedicação, no mínimo. Então 6 meses e 1 ano, que é a duração do concurso. Veja, entre a sua declaração e a concretização daquilo que você falou, há o teste do tempo. E no teste do tempo, o que vale é a sua atitude.
O que você tem feito durante o teste do tempo? O que você tem feito enquanto a palavra que você lançou ou que foi lançada sobre você não se concretiza? Isso é atitude. Eu cansei de marcar jantar enquanto estudava para concurso. Hoje em dia eu faço isso ainda. Eu vou sair, eu marco, vou sair às 9. Mas pode ser 8? Não, não pode, porque às 8 eu não terminei de estudar. Mas houve ocasião em que o jantar precisava ser às 8. Tudo bem, então nesse dia, ou eu acordava mais cedo, ou já aconteceu várias vezes de terminar o jantar, chegar em casa e antes de dormir, eu ler a 1 hora que faltava para eu terminar de estudar e depois dormir. Porque eu tinha compromisso comigo. Gosto muito quando Caetano diz assim: respeito muito as minhas lágrimas. Depois ele continua, mas é esse trecho: respeito muito as minhas lágrimas. A atitude é um sinal de respeito pelo que você sente, e pelo que você falou, e pelo que você quer para a sua vida. Pessoal, na segunda-feira eu volto, mas aí eu volto para lançar o Mais 18 Extreme. Se você tiver interesse, participe e assista a live. Mas eu quero deixar para você esse recado, agradecer a sua presença e dizer que para mim é uma honra ter nesse momento, são 260 pessoas ao mesmo tempo online, para que nós possamos conversar sobre a vida. Muito obrigado, teremos se preparatório para o delegado federal e para nós é uma honra, um grande abraço, um maravilhoso fim de semana e até mais. Tchau, tchau, gente.